Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioff. Bom, eu sou Sandra Gioff, estou aqui com o meu programa A Única Certeza, que a única certeza é a mudança, e aí conversando com várias pessoas muito especiais. E a pessoa que eu tenho hoje para conversar é uma pessoa que eu amo muito, que desde o primeiro dia que eu conheci eu fiquei mega impressionada, porque é uma pessoa que tem uma vida muito inspiradora, é um amigo, assim, chapa quente, enfim, eu ficaria aqui a noite toda falando dele, de quanto eu admiro. Ele é o Gilberto Lopes, o Giba, fundador e CEO da 4T de Marketing, mas ele é muito mais do que o currículo dele. Ele é no sentido literário da palavra uma pessoa. E aí eu faço referência aqui ao Carl Rogers, que é um psicólogo americano que deu origem à abordagem de psicologia ou terapia centrada na pessoa, que é a psicologia humanista, que trata a gente como um indivíduo integral. E quando eu penso e leio Carl Rogers, eu não consigo ficar sem pensar no Giba, né? Essa pessoa integral que se dedica a gente. E tem mais um motivo de eu pensar no Giba quando eu leio Carl Rogers, é que o Rogers ele coloca que as pessoas são naturalmente boas, né? O ambiente, o dia a dia que pode corromper ou mudar a personalidade. Então, o Giba é um cara que tem uma história incrível de superação e de construção de uma vida, e é Giba, gratidão por você estar aqui, super honrada. E eu queria já que você se apresentasse respondendo para mim o que te torna essa pessoa que você é. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, uma honra para mim estar aqui. Também sou fã número 1 dessa mulher aí, sou apaixonado pela Sandra. Prazer estar falando com todos vocês aí, enfim. É muito bacana você falar do Rogers, porque tem muitas coisas na minha vida que tem a ver com o que ele escreve, com as teses dele e tudo mais, né? E eu sempre me questionei por que em alguns momentos, né, tanto empresas quanto indivíduos não se tratam como humanos, né, humanos integrais, né? Então, tem o horário do trabalho, tem o horário da vida pessoal, não, mas está doente, mas isso não é problema meu, é problema seu, né? Então, não existe isso, né? Somos um ser só, um ser único que vive, que tem momentos bons, ruins, enfim, né? E aí eu acho que é muito bacana essa tese, enfim, o Rogers está aqui nessa conversa de hoje porque tem muito a ver com a minha vida. E outra parte que você falou, eu cresci num ambiente extremamente hostil, num ambiente extremamente violento, num ambiente onde era muito fácil ter para o crime, para a droga, ou mesmo para a violência contra pessoas, contra mulheres, enfim, contra crianças, né? E não, eu sou o cara do amor, eu sou o cara da paz, eu sou o cara do diálogo, odeio violência, odeio briga, odeio que falem alto, na minha empresa não gosto que ninguém grite, na minha casa nunca teve isso, é uma paz total. Então você vê como que naturalmente a gente é bom, né? A gente é bom, existem aí algumas transformações no meio do caminho que levam as pessoas para outro lugar, mas a gente nasce desse jeito, né? Bem bacana isso. E esse aprendizado, Giba, que você vem assim, até trazendo uma vida difícil que você teve, hoje você é um grande líder numa organização, e fora líder de uma organização, você lidera nos ambientes que eu convivo com você, seja na ONG, seja no grupo social, você tem uma capacidade, um talento nato. Como é que você como é que você lida com isso? Você tem consciência da sua capacidade? Quando você descobriu os seus talentos? Como é que você empregou seu talento na sua vida e veio trazendo essa mudança, né? Porque você tinha tudo para dar errado, né? E aí, de repente, você foi conduzido. Você foi conduzido ou você conduziu a sua vida? Então, da onde vem esse talento? Como é que você descobriu esse talento? Esse talento eu descobri muito cedo, a capacidade de comunicação, o carisma, enfim, a capacidade de ser um imã ali, atrair as pessoas, mas eu não tinha noção disso, eu era muito pequeno, né? Tinha 7, 8 anos de idade, e aí foram através de algumas adversidades de convívio numa escola, comecei a estudar, né, primeiro ano, primeira série, uma escola privada, uma escola particular, uma escola paga, que tinha em torno de 400 alunos. E aí eu fui primeiro aluno negro e eu fui primeiro aluno pobre, né, bolsista. E minha mãe estava super feliz por conseguir me proporcionar uma situação daquela, e eu também estava, né?
Mas quando eu entrei, foi natural, porque eu era muito diferente de tudo aquilo. As crianças nem entendiam direito, elas passavam a mão na minha pele para ver, não, tipo, peraí, só tem 400 aqui de um jeito, esse cara é de outro jeito, né? E aí o garoto estava com o tênis da marca tal, o outro da marca tal, eu pegava o meu quichute, pintava com uma canetinha, né, para dar aquele up, para não ficar tanto atrás. Mas eu notei que em alguns momentos eu ficava de escanteio, assim, então ia ter o bailinho, eu não era convidado, ia ter não sei o quê, eu não fazia parte, eu falei, caramba, né? E aí eu vi que se eu tivesse a informação, se eu conversasse com as pessoas, se eu soubesse um pouquinho de todo mundo, concentrasse um pouco dessa informação em mim, faria diferença. E aí eu comecei a ser a referência para, pô, fulano quer sair com a Maria, quem gosta dela? Ah, fala com o Giba que ele sabe. Pô, vamos montar um time de futebol, quem que é o atacante bom? Fala com o Giba que ele sabe. E aí eu comecei a me dar conta que as pessoas me ouviam, que prestavam atenção, que apesar, né, de na minha cabecinha, pobre, preto, semi-analfabeto, né, mãe doméstica, pai zelador, enfim, ninguém vai me olhar, eu comecei a ver que as pessoas olhavam, que tinha alguma coisa ali naquele garoto que eu ainda não sabia o que era, porque eu pensava, ah, não, que engraçadinho, porque é menino que fala bonitinho, que fala rápido, enfim, né? E essas coisas aos poucos foram indo, assim, daí eu fui trabalhando, fui crescendo nas empresas, tudo no autoconhecimento, no autodidata, e aprendendo muito e me desenvolvendo muito. Mas teve um momento assim que é muito bacana falar sobre isso, que eu me assustei com a força que tinha o que eu falava. Eu me assustei bastante e eu achei que eu não estava preparado para falar. E eu me afastei de câmera, de microfone, de palco, porque eu achava que eu não tinha maturidade suficiente para falar para as pessoas, porque eu vi que eu falava, eu controlo o que eu falo, mas eu não controlo o que as pessoas pensam, né? E eu fiquei um tempo distante disso e depois eu voltei. E aí quando eu voltei seguro de mim, pé no chão, tranquilo, humilde, todo dia controlando o ego ali, né? Como se controla uma dependência, enfim. E hoje eu tenho isso bem resolvido, assim, algumas pessoas também falam, pô, parece que você fala do coração, vai ser tudo tão automático, mas é porque eu me encontrei, eu me permiti, eu entendi que tem um dom, tem uma habilidade, eu a uso para o bem, né? Enfim. E foi isso, Sam, foi essas coisas, é até muito louco de explicar, né? Mas realmente faz muita diferença você ter essa capacidade de liderar, né? Ter essa capacidade de inspirar, as pessoas não terem medo de você, as pessoas terem confiança e mais, né? Assim, você ter funcionários fãs, você ter funcionário fã é uma coisa louca, né, cara? Uma coisa que a pessoa fala, oh, eu vou com você para qualquer lugar. Você tem, e já teve, né, muitas subordinadas e subordinados fãs, né? Então, assim, é extremamente prazeroso você liderar dessa forma. E você falou aí um pouco de liderar de time, né? Você é um empresário de sucesso, né, Giba? Um cara que busca de verdade a relação ganha-ganha, ou seja, a organização tem que ser rentável, tem que ter lucro e as pessoas têm que ser felizes. Só que no mundo organizacional, na maior parte dos lugares que eu passo, os executivos, CEOs, não acreditam nisso. Ou eles tendem para um lado só financeiro, ou acham que se olhar só para as pessoas, a organização não vai à frente. Como você faz isso na prática? Que dica você pode dar para a gente de que realmente você viu e aplicou e é um segredo de sucesso? Olha, Sandra, eu fui presidente de uma empresa há 4 anos, depois abri a minha empresa, faz 21, 22 anos que eu lidero aí corporações de 300 a 1.500, 2.000 funcionários, e são corporações de pequeno e médio porte, empresas familiares, né? Mas eu sempre atendi multinacionais, né? Empresas gigantescas, de segmento de eletrônicos, de luxo, de esportes, de consumo, enfim. E até tema para um livro, né? Eu venho observando isso há muito tempo. Tem uma dicotomia entre o que a empresa prega, entre os seus valores, entre a empresa na mídia, né? E o mundo real dentro da empresa, né? Como se fosse a cozinha da empresa, porque existe uma briga política muito grande entre as áreas, existe muito ego, existe muita arrogância, existe muito executivo priorizando o seu objetivo pessoal dentro da companhia, não o objetivo da companhia, né? E a gente esquece que as pessoas que estão lá são colegas de trabalho, está todo mundo, ou deveria estar todo mundo, remando para a mesma direção, né? E às vezes você pega uma empresa, fazendo uma analogia de um barco, 10 executivos ali dentro, está cada um remando para o seu lugar, cada um focado no que acha que é importante para você, né? Então, assim, minha empresa não é uma multinacional, é uma empresa familiar, eu não tenho todos os recursos do mundo para dar os melhores benefícios para os meus funcionários, mas desde cedo eu vi
que as pessoas elas querem coisas muito simples, né? Elas querem ser ouvidas, elas querem ser acolhidas, elas querem ser respeitadas, elas querem ter um sentimento de pertencimento, né? Eu faço parte disso, me ouvem, acreditam em mim, né? O que a empresa fala não é da boca para fora, né? As falas dela estão conectadas com as atitudes dela, né? Então, desde nunca tive empresa, enfim, não sou administrador, sou publicitário. Eu abri o meu negócio e falei, pô, fazer isso aqui é um negócio legal, né? Todo mundo tem um dia difícil, isso fica 2 horas no trem, o salário termina antes do mês terminar, chega em casa tem alguém dependente de álcool, dependente de alguma droga, então são guerras secretas que todos travam dentro de si, né? Ao mesmo tempo, você tem que sorrir, você tem que entregar, você tem que performar, pensar fora da caixa. Falei, se eu conseguir transformar esse lugar num lugar bacana, que a pessoa vai passar 8 horas, eu vou botar parte do meu dinheiro, do meu lucro, né, aqui. E aí eu comecei a fazer isso lá atrás, em 2003, quando não tinha nada do que a gente vê hoje aí nas startups. Foi muito bacana, assim, muita gente está comigo há muito tempo, formei muita gente bacana, e para mim é extremamente compensador, né, um pedaço do meu lucro, e eu acho que isso deveria ser praticado por muito mais empresas, um pedaço do meu lucro volta para todos os funcionários em ações, em coisas para tornar o dia a dia deles mais bacana, de uma série de formas, né, não tem uma forma só, mas isso me deixa muito feliz, né, porque eu faço o meu, eu gero valor, eu gero emprego, eu distribuo renda, mas eu estou tornando, tem pessoas que me procuram no final do ano e falam, eu queria que você soubesse que os melhores momentos desse ano que eu passei foram dentro da sua empresa, do seu escritório, porque na minha casa tudo é muito difícil, né? Então foi isso, assim, muito, para mim é muito importante deixar claro que não tem uma grande consultoria por trás, não tem uma tese de Harvard por trás, tem muito um conceito humanista do Rogers que você falou aí, tá? Ah, legal. E você trouxe a questão da startup, né? Você foi uma startup. E hoje em dia é muito fancy ser startup, e é muito fácil falar que as startups têm uma cultura bacana, mas a gente vê que na prática é difícil construir essa cultura. Como é que foi a construção da cultura na tua empresa? Você tinha consciência do que você queria ser ou você empregou naturalmente o teu jeito de ser e foi engajando as pessoas? Você tem consciência desse movimento? Tenho sim. Eu não planejei ter uma empresa. Eu saí da empresa que eu era presidente, fui procurar emprego em outras empresas, 3 empresas me ofereceram emprego. Para uma delas eu pedi para passar uma semana lá. Eu falei pro cara, legal, cara, você quer que eu seja presidente aqui? Eu vou te propor uma coisa. Posso ficar uma semana aqui disfarçado de estagiário, sem ninguém saber quem eu sou, para eu ouvir? Pode, claro, fica aí, Giba, fica à vontade. E lá fui eu passar uma semana na empresa do cidadão. Foi uma semana terrível, porque eu pude ver as coisas como elas são, né? Porque quando você é o presidente, tudo é diferente, chega diferente, fala diferente. Agora, quando você está lá no meio da galera, a real está exposta, né? E aí, terminou aquele período, voltei para casa, cheguei para minha esposa e falei, não tem a menor condição de trabalhar com esse cara, a menor, né? O cara não paga um dia, não tem respeito, é tudo sujo, né? Ela falou, a terceira entrevista que você vai, você fala que os caras não têm condição, que não tem condição de você trabalhar para as empresas. Você não acha que você devia fazer o seu próprio negócio? Eu falei, não, você está louca, não tem dinheiro, como que eu vou criar uma empresa? Está maluca? Ela falou, tenta. Daí eu parei para pensar, falei, vou tentar, né? Se der errado, volto para o mercado. E aí que eu comecei a trabalhar, enfim, né, de final de semana para caramba, só eu e ela, a gente era contas a pagar, contas a receber, marketing, estratégia, vendas, RH, DP, e ela era tudo, de sábado e domingo a gente trabalhou durante 2 anos, todos os sábados e domingos. Os pais dela iam levar pizza pra gente no almoço, iam levar Habib's à noite, enfim, eles levavam comida pra gente de final de semana. E essa parada da cultura é uma coisa muito bacana de falar, por quê? Porque um negócio que tem 2 pessoas, né? Hoje é startup, né? Quando eu fiz era firma, né? Vamos na firma. Exatamente. E aí você não começa um negócio de 2 pessoas que né, faz tudo, né? Chupa cana, come paçoca, enfim, você não começa com missão, visão, valores, tá? Isso não é o mundo real, né? Não é o mundo real. O mundo real você trabalha 16 horas por dia, vê retorno nenhum daquilo e rala um monte. E aí começou a entrar o primeiro funcionário, o segundo funcionário, o terceiro funcionário, e a gente foi tratando os caras ali do jeito que a gente achava que gente tem que ser tratada, né? E esse troço foi se mudando. Até um dia que a gente olhou assim para uma pessoa que já estava com a gente tipo há um ano, né, logo no começo, e estava entrando uma pessoa nova, e o mais velho
estava ali multiplicando aquele DNA, sabe? Mas sem ter a plaquinha na parede da missão, nem nada. O cara ouviu, ele, né, assimilou aquilo, acreditou naquilo e estava replicando, né? Então foi assim, aí cresceu, óbvio, a gente criou uma estrutura de RH, de marketing, enfim, e aí foi adicionando coisas, né? Mas veio muito, eu acho que de dentro, viu, Sam? De dentro dos meus valores, dos valores da minha esposa, e aí a gente forjou que são os valores da empresa hoje. Porque as empresas nada são do que um grupo de pessoas que deveria estar remando para o mesmo lugar, né? Uma empresa é isso. Exatamente. E você trouxe uma crença minha de que a empresa, e o Simon Sinek fala muito nisso, né? Eu sou bem fã dele. Ele fala que a gente deveria tratar o nosso time como se fossem nossos filhos, né? Então você falou assim, ó, eles estavam olhando como eu e minha esposa lidávamos, né, no dia a dia, como a gente funcionava. Então tem muito do exemplo e muito do aprendizado, né? A gente aprende o comportamento, como as coisas são feitas aqui, que é a cultura. Tem uma coisa, tem uma coisa importante. Você quer terminar e depois eu falo? Não, pode falar, pode falar. Tem uma coisa importantíssima que eu esqueci. Eu queria muito falar sobre isso. Quando eu abri minha empresa em 2003, se eu tivesse um ano de prejuízo, eu quebrava. Não tinha de burn money, não tinha isso. Giba, gasta aí para adquirir cliente. Não, eu precisava pagar a conta e se não sobrasse dinheiro, eu não comia. Né? Então, assim, há 18 anos aquilo da Lucro. Não tinha investidor anjo, né? Não tinha investidor anjo. E na minha opinião, né, eu convivo com várias startups, com vários empreendedores, eu adoro esse universo, mas na minha opinião, eu acho que a gente está vivendo um desequilíbrio, porque tá muito fã, tá muito rap, tá muito cool, tem muito dinheiro, pouquíssimos entregam lucro, né? E aí o cara vai e te coloca milhões de dólares, fala, você pode gastar adquirindo cliente. Mas o formato não é o ideal. Não, a gente vai arrumando no meio do caminho, né? Então a gente vende algo que não está pronto, a gente não tem lucro, né? Você vai adaptando o negócio no meio do caminho e a maioria fecha. Então eu acho que existe um desequilíbrio nesse sentido em relação às startups que você comentou na pergunta anterior, né, que eu estava respondendo, e aí eu me comparo, enfim, hoje eu tenho startups também, né, com outro modelo, com outro formato, dá lucro já no primeiro mês, mas eu acho que precisa ter um equilíbrio aí entre o fancy, né, que você comentou, e o mundo real, né, de empresas saudáveis que dão lucro, e enfim, né, e também tem as suas atitudes sociais aí nesse sentido. Exatamente. E essa coisa do exemplo para construir a cultura é o desafio que as startups terão. Mas eu acho que todo negócio que surge, origina com o dono, ele tem muito esse senso de sobrevivência, de que aquele negócio é muito mais do que um trabalho, ele é a vida daqueles, né, daqueles fundadores. E a startup, nesses primeiros momentos, ela tem muito essa energia, que quando a empresa cresce, ela vai perdendo, né, a maioria delas. Então, o que você falou um pouco também de trazer os seus colaboradores, é criar esse senso de dono, fazer a manutenção desse senso de dono, que é o grande desafio, né? Sim, sim, o teu negócio continue com a energia de que surgiu lá atrás, senão ela vai ficando grande e vai se perdendo. Faz sentido? Uma coisa, claro, não, está super certo. Uma coisa é ter o senso de dono e somos eu e você mais 10, depois mais 50, mais 100. E aí, como é que você tem senso de dono com 25 mil pessoas, né? Com 32 mil pessoas, enfim, as empresas vão crescendo. Hoje você abre filiais muito rápido, o mundo está muito globalizado, né? Os produtos você pode exportar muito rapidamente. E aí tem um livro lá do Simon Sinek que fala líderes se servem por último. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Ainda não. É bem bacana, porque ele mostra de verdade a liderança trabalhando para o time. Essa coisa de você trabalhar para o time tem um trabalho de educação, um trabalho de acompanhamento muito grande. E que, na minha visão, lendo tudo que ele colocou lá, ajuda nessa manutenção, sabe? Dos comportamentos corretos. O que acontece, que eu vejo no dia a dia, eu queria ver a tua opinião como homem de negócio, agora com esse chapéu, é que o mundo é tão louco, e com Covid, com todos esses desafios no mercado que a gente tem, o líder começa a trabalhar para o resultado, que é importante, que poderia ser uma consequência. Mas aí ele dedica zero tempo para conversar com o time, porque são reuniões de negócios, são reuniões de resultados, são problemas para apagar incêndio.
É utópico esse negócio do Simon Sinek ou não? Como é que você vê essa história? Eu não acho em nenhum momento utópico. Eu trabalho assim há 18 anos. A gente está no Covid agora e tem algumas semanas aqui bem difíceis. Por quê? Porque eu tenho na minha agenda conversas com todas as pessoas que são relevantes da empresa. Elas precisam de atenção. Elas precisam. É que nem a máscara do avião, né? Não adianta, entendeu? Vai atrás da meta, mas são as pessoas que vão trazer aquele resultado. Cuida das pessoas primeiro, né? Então, às vezes tem gente até que fala, você é muito bonzinho, porque você ouve todo mundo, porque não sei o quê. Tenho lucro de 18 anos assim, os meus negócios todos crescem assim, as pessoas me adoram, elas não têm medo de mim. Elas trabalham comigo por prazer e quem não se adapta a esse ecossistema é expelido, né? Todo mundo que entrou lá para tentar tirar uma vantagem, para tentar puxar o saco, não funcionou, né? Então, tem uma complexidade profunda esse tema que você colocou. Por quê? Porque as corporações, elas foram construídas e são lideradas, né, e tem como objetivo a meta, né? Tem a meta. E raramente as pessoas estão na meta. Raramente. As pessoas são tipo uma ferramenta para trazer aquilo. Mas quantas empresas no mundo hoje têm a meta? Vamos desenvolver essas pessoas, vamos cuidar dessas pessoas, vamos acolher essas pessoas, vamos ouvir essas pessoas. Não, a meta é vender tanto, ganhar tanto de mercado, abrir tantas filiais, conquistar isso, conquistar aquilo, adquirir novas empresas. Então, o ser humano, que é o principal asset de qualquer negócio no mundo, ele está embaixo nas prioridades, ele não está no topo, né? Ele está aqui, ó, vamos fazer isso que a gente vai conseguir atingir todas essas metas. Mas não, ó, moçada, a gente tem que atingir essas metas aqui. Corram, né? Então é muito louco isso, porque teve consultor já que eu contratei, foi lá e falou, ó, garoto, sua empresa vai falir, porque você não tem uma meta. Eu falei, cara, dá uma olhada no faturamento, por gentileza, no histórico. Aponta o ano que caiu aí, porque, né, você ótimo, precisa... Porque... Eu que diga. Porque, olha só, né, Sam, vamos pegar um exemplo super básico aqui, uma empresa X, o segmento de indústria de automóveis, enfim, qualquer segmento, coloca uma meta e fala para o time de vendas, vão atrás, né? E os caras vão lá bater, assim, as mulheres, os homens, todos vão. Como que estão essas pessoas? Estão bem fisicamente, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente? Estão preparadas? Não estão? A vida está um caos. Então é muito louco, porque você vai... como que eu estou? Não, isso é um problema seu, não é um problema meu, né? Ao invés de você falar, galera, vamos deixar todo mundo aqui bem, e aí vocês vão vender o dobro, o triplo, o quádruplo, a gente vai explodir. Então é insano por quê? Porque é muito mais barato fazer isso, né? Gera muito mais resultado, porque quando você vê um monte de gente pedindo demissão por causa do chefe, não por causa da empresa, né? Enfim, tem empresa também que não funciona, mas é muito louco como a gente está incompetente na capacidade de cuidar de gente, é incompetente. A gente cuida de hardware, cuida de software, mas não consegue cuidar de gente, né? Então, tem tudo a ver com o Simon aí que você descreveu agora. E na tua fala, a gente volta para o Carl Rogers, né, do ser integral, né, que não dá para eu isolar, fatiar o meu colaborador, que essa fatia aqui é fatia profissional. E tudo isso, né, faz a gente pensar um pouco que ele coloca sempre que as pessoas, elas estão sempre à procura de formas de crescer e se tornarem melhores. Essa é a crença da teoria rogeriana ou teoria humanista. E aí a gente fica pensando, vamos fazer com que essas pessoas se desenvolvam para trazer o resultado. A gente sabe que, de verdade, se a gente for olhar pesquisas, estatísticas, 20% só do teu quadro é que traz a receita, que são os outliers, né? A gente descobriu o que eles fazem de diferente para trazer esse resultado. Só que a gente fica tão focado em desenvolver o colaborador para fazer isso, quando, na verdade, a alavanca é a liderança, a grande alavanca. Porque as pessoas não estão ali fazendo alguma coisa errada de propósito. Claro, sempre tem uma população, que é a população que não quer, que não trabalha, mas isso é muito pequeno. Na maioria das vezes, as pessoas querem dar certo. Quem acorda falando, hoje eu vou ferrar a empresa, hoje eu vou fazer corpo mole, hoje eu quero fazer o trabalho errado? Ninguém acredita. As pessoas acreditam que elas podem fazer. Só que o ambiente organizacional também tem que ter essa alavanca. E aí a gente esquece
de que o líder é o cara que tem maior possibilidade, não vamos falar, coitado, a responsabilidade também, né? Jogar tudo nas costas dele. Sim, mas ele sim. tem a maior capacidade pelo poder, pelo papel, pela disseminação de informação que chega até ele, né? Para fazer essa coisa acontecer e de verdade usar o melhor das pessoas, né? Ajudá-las a se tornarem melhores, né? Faz sentido? Faz total sentido. Você estava falando aqui, eu estava lembrando aí de 20 anos de anúncios de vagas e perfil, né, de pessoas que eu vi, e aí você vê que tem um viés muito técnico, né, um viés de muitas outras coisas, e poucas vezes você tem ali aquele perfil desenhado para um líder, né, procurando a pessoa que cuida de outra pessoa, procurando a pessoa quando dá um problema, uma situação de emergência, ela que levanta a mão, fala, não, calma, vamos resolver, né, enfim. E são essas as pessoas que dão escala para as coisas, né? Essas são as pessoas que cuidam das outras pessoas, enfim. E é muito louco isso, né? Porque esse profissional, né? Até quando você vê discussões, fóruns sobre automação, sobre robô, sobre inteligência artificial, né? Tem esses grandes debates e aí todos eles falam, né? Olha, a liderança nunca vai ser exercida por um robô. A liderança nunca vai ser exercida por inteligência artificial, né? Porque a Exato, não gente é um vai. ser complexo, né? É, Integral, uma série de nuances, com você tá de um jeito, no dia seguinte você tá de outro, você muda tudo muito rápido, sua vida muda, você casa, tem filho, enfim, né? Mas eu acho que eu tenho líderes muito importantes na minha empresa, pessoas que estão comigo há muitos anos, inclusive alguns deles viraram meus sócios, tamanha a importância disso. E eu acho que parte de eu ter conquistado o que eu conquistei, chegado até onde eu cheguei, eu devo a essas pessoas que estavam comigo ali criando alicerces, sabe? Porque o alicerce só não vai segurar nada, né? Então, tem vários alicerces em várias áreas importantes da empresa e as pessoas me ajudaram a liderar tudo lá. Então, eu acho que é fundamental essa questão aí de ressaltar o papel e a importância do líder. e que você conquistou, né, Giva? A gente vai aprendendo com a nossa liderança o que eu posso repetir, o que eu não posso repetir, né? E aí tem você falou lá atrás, puxa, é fácil, é simples, você usou a palavra simples, é mega simples. E às vezes eu sou chamada para discutir como que a gente vai desenvolver a liderança, como a gente vai fazer a cultura. Eu falei, mas é tão simples que se torna difícil, É porque como a gente é humano e integral, os nossos interesses, desejos, problemas estão ali misturados também. E aí falta eu, como protagonista dessa liderança, tentar não influenciar, né, com o que eu tenho de ruim, com o meu desejo, com o meu jogo de poder. E aí a gente fica nessa dinâmica aí difícil de tornar as organizações diferentes, né? É verdade. Por isso que as ONGs têm mais sucesso, porque o objetivo ali realmente é único, né? O propósito é único. É É, é, causar impacto na vida das pessoas. A organização não, eu quero ter poder, você quer ganhar dinheiro, o outro quer propósito, e aí vai essa salada toda, é. né? Cada um para um lado, é verdade, você tem razão, é verdade É. mesmo. E aí fica essa angústia dos CEOs hoje em dia de como transformar a minha cultura. Assim, começar por ele, né? Ele é a primeira pessoa que tem que falar. E aí você trouxe É, uma fala para mim, Giba, muito importante, que traz a inteligência emocional. Você trouxe a questão da inteligência artificial, que o homem não vai conseguir, a líder não vai ser substituído. Aí é uma dica, seja o melhor líder possível, porque vai ter emprego para líder, né? Aí você já deu uma ótima você dica. deu uma barbada, tem É, barbada da entrevista. Seja o melhor líder possível, que você não vai ficar desempregado nunca. exatamente. E aí vem também uma coisa que veio na tua fala, dessa coisa de ter essa sensibilidade, de lidar com o outro, que é a chamada inteligência emocional. Antigamente, na minha época, que você é mais jovem que eu, a gente tinha que ter um diploma, um currículo maravilhoso, com vários cursos, e você trouxe o Techniquez, curso fora do Brasil, para ter um lugar ao sol. Hoje, muita gente tem isso, porque globalizou. Todo mundo pode ir para o MIT. Todo mundo pode juntar um dinheirinho, fazer um curso fora. As pessoas descobriram que têm talentos, mas o que diferencia hoje as pessoas é a inteligência emocional e que o Daniel Goleman fala muito bem, que são várias competências ali, conhecimento, habilidades, atitudes voltada para o relacionamento, soft skills, né? E aí, Giba, uma pergunta bem direta.
Eu aposto, tenho estudado bastante, que as pessoas que mais tiveram dificuldade na vida, mais rapidamente ou melhor desenvolveram as competências emocionais. Você sente isso na sua trajetória? Eu brinco nas palestras que eu desenvolvi um scanner de pessoas que funciona em 5 segundos, porque é um negócio até que a gente já conversou algumas vezes com o nosso amigo Lucas, mas eu, o Lê Maestro, né, o nosso amigo Lucas, o Edu Lira, várias pessoas que você conhece aí, vem de uma história muito de ser sobrevivente, né? Você sobreviveu a uma história ali que tinha tudo para dar errado, você sobreviveu aquilo. E essa jornada de sobrevivência te ensina uma série de coisas muito rápido, porque é preciso para sobreviver, né? Não é preciso para uma promoção, não é preciso para sobreviver mesmo, né? Então, você consegue desenvolver algumas coisas como mapear microexpressões das pessoas muito rápido para não apanhar, né? Você consegue ter a questão da empatia para entender o que está acontecendo naquele ambiente seu, ao seu redor, né? Você entende, às vezes você está numa mesa de família, tem pouca comida, quem é mais rápido, quem fala mais alto não passa fome, né? E quem é mais tímido ou é mais lento vai passar fome. Então você aprende várias coisas, né? Graças a Deus aprendi muitas coisas com exemplos ruins, mas me trouxeram aí muitas habilidades. E falando sobre essa questão dos diplomas que você estava explicando, né? Eu já tive algumas experiências na minha empresa de ter pessoas extremamente capacitadas, fizeram uma formação, fizeram uma pós-graduação, fizeram um MBA, alguns fizeram um doutorado. Então, a pessoa tinha tecnicamente, ali academicamente, um currículo assim impressionante, né? Que eu tinha até muito orgulho da pessoa e de poder ter uma pessoa daquela na minha empresa. Mas às vezes surgiu um problema do cotidiano, um problema de rotina, um desafio de operação, né? Que envolve pessoas, e essa pessoa ela travava completamente, falava, chefe, eu não sei o que fazer, né? E aí vinha uma outra pessoa lá que tinha essa habilidade, que tinha essa malemolência, que tinha esse jeito, não, calma aí, vamos aqui, vamos resolver, né? Vamos conversar, vamos dialogar, tem isso, tem aquilo. Então é muito louco, Sam, como hoje, né, a gente teve um período que as pessoas não tinham os diplomas e quem tinha era, né, era super destacado. Aí hoje é uma commodity, muita gente tem, inclusive o nível não para de subir, né, as pessoas cada vez mais estão buscando mais formação e mais qualificação. E agora a gente começa a sentir falta dessa questão da inteligência emocional, né? Da pessoa estar preparada para lidar com esses conflitos, da pessoa estar preparada para liderar outras pessoas, liderar frustrações, liderar momentos ruins dos funcionários que acontecem quando a gente tem equipes grandes, estatisticamente vão ter problemas que vão surgir lá, né? Então a pessoa ela está super apta a desempenhar aquele papel dela tecnicamente, academicamente falando, mas quando vem uma necessidade de um skill ali de habilidade emocional, dá uma travada, porque isso nunca foi tratado, nunca foi falado, ninguém sabe direito como resolver, né? Isso me traz um pouco de medo em relação aos nossos filhos, né, Giba? A gente aprendeu no amor e na dor, conseguimos refletir isso nas nossas vidas e ter os nossos sucessos, né, emocionais e profissionais, mas eu de verdade acredito que você não tem como saber o que é um iglu se você não visitar um iglu. Você não tem como saber o que é uma fome se você não vai lá e vê a fome. Você não precisa passar a fome, mas você ir lá e ver o que é de verdade uma comunidade. E aí a gente acaba num mundo privilegiado hoje, que a gente está com uma educação privilegiada, com conforto privilegiado dos nossos filhos, onde eles escutam que empatia é uma palavra da moda, onde eles escutam que falta de comida eles viram num filme. Então essas coisas todas me preocupam. E até eu estava falando com o Lê Maestro há pouquinho, eu falei, Lê, por que a gente não leva os executivos das empresas para aprender liderança aí na comunidade? Não sei que faculdade vocês fizeram, que curso vocês fizeram, cara, mas que dão show de liderança em todo mundo, né? E essa coisa do levar para viver, a gente está na época da experiência, né? Com digital, jornada, experiência, então vamos fazer experiência também para humanizar as pessoas, não só
para escrever a jornada ou as personas, avatares aí, que está tudo muito na moda, né? Não, você falou um negócio, os nossos filhos vivem em bolhas, né? Nós temos dificuldade de mostrar outros mundos para eles, né? E eles experimentarem outros mundos. As escolas, as instituições também não estão preparadas para isso, mas deveria ter um tipo de um intercâmbio, né? Deveria ter uma troca, que é o seguinte, ó, você vai passar um dia lá na parada para ver como é que é um dia inteiro com um copo de café preto e um pão, que vai ser tudo que você vai comer naquele dia, e você vai entender um pouco. Então, isso, assim, é transformador na vida de uma pessoa, porque ela fala, caramba, peraí, eu não tinha noção que eu era tão abençoado e tão privilegiado, né? Mas acaba que é um desafio para muita gente. Um amigo meu mudou para Portugal e ele falou, não, cara, eu precisei tirar os meus filhos da Disney de Alphaville, porque aquilo era uma Disney, aquilo não existe, né? Aquilo não é o Brasil. Aquilo lá não é real, e as crianças acham que é. Tem a casa, tem a piscina, tem os coqueiros, está tudo ótimo, está tudo lindo, tudo funciona, mas é muito bacana, né, se a gente pudesse ter, tanto com executivos, com funcionários, quanto com as crianças, né, essa troca, né, e não essa visita, não uma visita de shopping, né, vai na comunidade, deixa um cheque e tchau. Não, passa lá, né, experimenta, enfim, né. Faz alguma coisa, ajuda, né? E aí, falando de família, você é um cara assim que eu acho um cara super, super especial, e aí eu quero ver o que você vai falar para mim nessa resposta. O Cortella fala, o que você vai deixar na sua lápide, se você não for cremado, mas, de verdade, qual é a sua obra? O que o Gilberto Lopes quer deixar de legado para suas filhas, para sua família, para a comunidade, sociedade que ele vive? Qual é o teu legado? Nossa, Sam, já pensei nisso centenas de vezes, e as centenas de vezes que eu pensei sempre vem a mesma resposta. Para mim, para minha vida, para o Gilberto, para o que eu acredito e para o tempo que eu recebi para ficar aqui, o único sentido que tem para mim estar aqui é cuidar das pessoas. Para mim não existe outro sentido. Para mim, né? Isso é o que faz sentido para mim. Por isso que eu me dedico tanto, enfim, né? E eu acho que eu gostaria, né, que ficasse na minha lápide, é que eu espalhei amor do dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora. Isso acho que me resume mais. Tá assim. funcionando. Que você viva muito, acabou de fazer aniversário, né? Mas está funcionando. E o meu legado, assim, para as minhas filhas é um pouco disso, né, que a minha esposa tem também. A gente fica pensando, né, se tivessem mais famílias, né, mais bairros, mais cidades, mais empresas, com essa mentalidade, né, de antes de julgar, tentar entender, antes de desconfiar, confiar, né, antes de tacar a pedra, estender a mão, né, a gente poderia ter um mundo muito mais evoluído, né, e é uma coisa que cada cidadão decide, né, a gente tem uma regra, tem uma, né, enfim, eu vim do caos, eu vim do lixo, eu vim da violência completa e absoluta, e sou um cara focado no amor, né, no compartilhar, no dividir, enfim. Então, mas você tem empresa, você é rico. Pô, eu divido um monte as coisas que eu tenho, torno outras pessoas ricas também dentro do possível, né, sócios, enfim. Então, é muito louco que a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse livre-arbítrio, mas é tão caro para o ser humano fazer isso, né, tão difícil, tão complexo. Muito complexo. E aí você está trazendo a empatia, né? Porque como você viveu isso, você consegue claramente. Jacob Moreno, que é o pai do psicodrama, eu gosto da definição dele para empatia. Não essa de colocar o sapato do outro, mas de trocar os olhos. Ele fala assim, e aí eu tirarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. E tu tirará os seus olhos e colocará no lugar dos meus. Assim você me verá com os meus olhos e eu te verei com os teus. Eu acho mega profundo. Então não dá para olhar que o outro está com dificuldade, como você trouxe aí, sob a sua perspectiva do ar-condicionado. A dificuldade dele é dele. E é o que a gente tem que fazer é entender esse universo que ele vive, o problema. E aí no dia a dia, você falou do julgar, a gente julga na nossa perspectiva. A gente não sabe a metade do que o cara está vivendo, da dificuldade. E não estamos falando de passar a mão na cabeça. Você é um executivo de sucesso que busca resultado. Eu sempre trabalhei em empresa também que busca resultado, mas a gente acredita de verdade que o resultado vem através das pessoas. As pessoas não trabalham para o CNPJ, elas trabalham para o CPF.
e elas trabalham de graça se elas confiam, né? E você deve ter milhões de exemplos lá na sua empresa. Sim. Então... Eu fiz uma palestra sobre esse assunto em 2017 e que falava algo do tipo: quer fazer os seus negócios bombarem, priorize os seus funcionários. Né? Em determinado momento da palestra eu falava: vamos acabar com essa coisa de falar que o cliente vem em primeiro lugar. O cliente não vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar é o funcionário. O funcionário vende produto ruim, mas ele vende. Vende produto que está mais caro, ele vende. Vende produto que pós-venda não é o melhor do mundo, ele vende. O cara vende, ele veste a sua camisa. Exatamente, está ali defendendo você, né? Então, a gente tem essas inversões, né? Eu sempre brinco que quando que o hardware e o software ficaram mais importantes que gente, né? Mas é muito isso, essa é a realidade. E aí é tão utópico, assim, que às vezes tem gente que me pergunta, fala assim, nossa, que legal essa empresa, consultoria, vocês contrataram alguém? Eu falo, não, gente, gente cuidando de gente, tem fórmula da NASA, né? Exatamente. Mas é tão fora do normal, né? E aí, voltando às startups, a gente teve uma onda aí, é uma coisa meio cenográfica, meio Las Vegas, né? Então, toda empresa precisa ter uma piscina de bolinha, toda empresa precisa ter um unicórnio inflável, toda empresa precisa ter um pula-pula, né? Você olha e fala, mas gente, o que está acontecendo no mundo, né, Sam? Exatamente. Querido, para a gente terminar aqui, como o nosso programa, a única constante, qual é a única constante, né? Porque Heráclito, há 450 anos de Cristo, falava que a única constante é a mudança e até hoje a gente não sabe lidar, gerir a mudança. Então, eu queria que você falasse abertamente o que vem na sua cabeça, qual é a sua única constante. O que para você vai existir sempre ou você quer que exista sempre? Cuidar, amar, celebrar. Ontem à noite eu estava caminhando e aí eu estava fazendo uma autoanálise profunda. E aí eu falei, um dos motivos de eu estar como eu estou com a saúde é porque eu parei de celebrar. E eu vou voltar a celebrar. A vida é linda, a gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem trabalho. Essa tecnologia incrível que eu estou a 400 quilômetros de você, estou aqui do seu lado, adoro conversar com você. E aí eu acho que muitas vezes, muitos de nós pegam os sonhos e põem lá no fundo da gaveta, sabe? Põe no fundo da gaveta, daí ele vai sendo enferrujado, ele vai pegando limo, vai pegando mofo, e aí vai ficando lá no canto do esquecimento, aí você chega em determinado momento e fala, por que eu abandonei meu sonho? Por que eu não saltei de paraquedas? Por que eu não fui passar uma noite com meu marido em Paris? Por que eu não fui mergulhar? Enfim, eu não sei o que acontece, vira uma chave, e aí tinha uma menina, um menino com o olho brilhando, cheio de sonhos dentro da gente, e de repente ele vai embora. E aí fica um ser ali metódico, focado por meta, que quer trabalhar, quer entregar, quer estressado, né? Então, ontem, na caminhada de ontem, na minha autoanálise, lá 1h30, bufando, porque estou fora de forma, mas estou caminhando, eu falei, vou voltar a celebrar. E aí, ano que vem, farei 50 anos. Farei uma festa de arromba. Eu vou. Festa incrível, a fantasia. Eu vou. Com os meus amigos. Porque aí, de novo, você celebra, o olho brilha, o sorriso vem, você vira um imã, todo mundo quer estar. E aí é flow, né? Orgânico, tudo vira, tudo acontece, tudo dá certo. Você fala, caramba, tá acontecendo. Não está acontecendo nada, amiga. Você resolveu celebrar a coisa mais importante que você tem na sua vida, que é a sua vida, né? Então, o que eu quero deixar aqui para fechar é isso. Cuidar, amar, celebrar. Não, fantástico. E para mim eu tenho que ouvir isso, que eu estou celebrando um pouco também. E aí você falou de sonhar e celebrar, lembrei daquela metodologia Dragon Dreams, que as startups estão usando. Aí você vê, tem um nome bacana, tá em inglês, aí os aborígenes na Austrália faziam isso, mas, cara, é sonhar e celebrar, sim. Sonhar, planejar, celebrar. De novo, a gente volta ao básico. Então... Uma pergunta aqui, você que está entrevistando, eu sou entrevistada, mas eu vou te devolver uma pergunta, você sabe que eu gero caos, né? Meu negócio é causar. Então é o seguinte, qual foi a última vez que você, Sandra Gioff, ou eu, Gilberto Lopes, batemos uma meta e celebramos? Vamos sair para comemorar. Morreu. Eu lembro. Não, eu lembro. Eu usei a data, foi em março. Então, eu já faz bastante tempo, mas agora vai virar vou celebrar todas as sextas-feiras, o quê? O final da semana, chegou a semana, vai vir o final de semana, bola celebrar, sextou.
Mas é isso, só. Eu acho que no fim, é muito louco, a gente fala aqui, né? Falamos do Rogers, falamos do Simon, mas você vê que a gente volta, né? O ser humano é uma fonte inesgotável de energia, de criatividade, de talento, de amor, de liderança, né? E aí acho que várias coisas dessas ficam apagadas, ficam escondidas, enfim, não brilham mais como deveriam brilhar e outras coisas acabam tomando esses lugares. E sabe por que que a gente segue tanto esses caras? Porque o que eles falam e estudam é eco para a gente. A gente acredita, a gente fala assim, puxa, por que eu não falei essa frase? É uma frase que eu acredito. Mas que eles também pararam para dedicar a sua vida ao estudar e ao influenciar pessoas, né? Enquanto a gente está lá com a Exatamente. cabeça embaixo da terra, igual avestruz, tentando trabalhar. Então, assim, Exatamente. tem muita coisa bacana, eles estudam e a gente respeita, mas tem muita coisa que eles trazem que é tão óbvio. E a gente sente isso, ecoa. Nossa, eu acredito muito nisso, por isso que eu sigo eles. Então, Você tem um fit total com aquilo, né? Você tem é, afinidade, você bate e é, fala, nossa, é tudo que eu acredito. é. Eu quero te fazer mais uma pergunta técnica, que o menino chegou agora, celebrar, brincar, cuidar, amar, enfim. Manda Você não aí. deve ter tido, esse é um problema técnico, mas eu vou te perguntar para entender como que você faz quando um garoto de 50 anos, um pretinho, invade a sua entrevista, aí chega a hora de ir embora e ele não para de falar. O que você faz? Ai, não tem nada a ver. Primeiro que ele é um garoto pretinho, é o meu amigo Giva. E não tem hora não, tá tranquilo aqui. É Muito muito bom mais isso para ele aqui, não muito bom. usar. É muito, É tipo um vinho com os amigos, é uma delícia esse negócio aqui. Precisamos fazer mais vezes. Como diz o nosso amigo, esse trem é muito bom. é muito mais para usar o seu horário. Eu participei de uma entrevista há pouco tempo, né? E éramos duas mulheres e uma moderadora. Gente, a segunda palestrante não parava de falar. Esgotou todo, assim, literalmente, ela falou. A gente tinha uma hora de reunião, ela falou 45 minutos. E eu tensa, porque tinha uma outra reunião depois, e eu tinha que acabar no horário. A moderadora desesperada, não sabia o que fazer. Mas foi uma experiência incrível, mas não tem nada a ver com você. E com você eu É, fico né? com Fica várias. tranquila, só quis Diva, brincar aqui. Eu não ia perder a oportunidade de me divertir com você, né? Óbvio. querido, para te seguir, o que a gente faz na internet? Onde você está? Para me seguir, vamos lá, LinkedIn, Giba4. Giba número 4. Instagram, Giba. Giba com dois As e dois Hs. E no Facebook também, Giba4. Então você vai lá, tem texto meu, eu falo onde eu errei, eu falo que está dando tudo errado, eu choro, não tem essa de executivo, referência, que tudo dá certo. Não, lá eu conto, eu abro as malas de todas as coisas e conto tudo. Vai lá que tem muita coisa legal para você ler, para você se divertir. Por isso que você é especial como é, né? Não é, Que é bom, assim, querido. Obrigada. Uma a gente honra. abre, a gente abre as redes, né? Todo mundo é lindo, tudo é perfeito, tá tudo dando certo, todo mundo ganha muito dinheiro. Então, Prato de cadê comida, as viagem. pessoas? Cadê as pessoas com os problemas? Eu vou lá e conto, gente, esse ano deu tudo errado para mim. As pessoas, nossa, não sabia, como se eu tinha problemas. Fala, tem, amigo, que aí todo ser humano igual você, dois olhos, tudo igual. Você não, você não sabe quanto eu ouvi do tema da minha palestra, que foi uma farsa, como ser uma farsa por 20 anos sem ser descoberta. As pessoas chocadas, falam assim, isso é agressivo. Então, escuta para ver. Pois é, Ah, exatamente. mas está causando. Eu falei, então eu consegui causar, era o objetivo. Pô, Agora você tem que levar a excelente, palestra excelente, bem. parabéns pela escolha corajosa que você É, fez. Excelente, exato, né? Fez as mas eu pessoas fiquei com pensarem. medinho. Ficou com Eu fiquei medinho? com. Eu, eu decidi com o Lucas, assim, eu falei a frase, falei, Lucas, vamos ler. Depois eu quase amarelei. Aí o Lucas falou, foguete não tem ré. Vamos com essa frase. Olha esse aí, que Aí lindo! me empoderou, eu vou lá e vou passar meu recado, mas incrível. Meu ex-chefe ontem falou para mim assim, como que você põe o título desse? É muito agressivo, você não é uma farsa. Eu falei, então, escuta a minha palestra. Muito bom, muito bom. Foi o que você falou, a gente está acostumado a botar boas coisas lá, que a gente perdeu quilo, que a gente comeu um prato não sei o quê, que viajou para não sei aonde. Eu não faço isso, né? Nem critico quem faça, mas temos que colocar as coisas difíceis para mostrar que o mundo não é só a beleza e essa facilidade,
E temos sim que um apoiar mais o outro. Quando eu falo que está tudo maravilhoso com a minha vida, eu não abro oportunidade para você ouvir um problema meu e me ajudar Isso, nesse lado. exatamente. Quantas vezes você o fez? Quantas vezes você o fez, né? É. De ouvir minhas reclamações. Exatamente. Semana passada eu fiz um depoimento que eu estava acima do peso, estava sedentário, enfim, e aí falei lá que eu estava assumindo um compromisso, já assumi, estou fazendo isso todos os dias. Pô, centenas de pessoas entraram lá, estou na mesma situação, me ajuda e pá, o que eu faço? Vamos junto, vamos falar por áudio. Pô, é super bacana, o seu programa pode ser o programa de outro, mas daí não, né? A galera que fala, não, minha vida é um glamour só, e aí você piora a situação do outro, porque a pessoa fica em depressão, porque ela queria ter aquilo, ela não vai conseguir ter aquilo, e não leva a lugar nenhum, né? Você troca isso por likes, enfim, né? Quando a gente pode ali abrir desafios, né, problemas, enfim, coisas muito mais sérias, mais profundas, que um monte de gente está precisando de um direcionamento, de uma referência, e ajuda, né? Outras pessoas começaram, eu vou te acompanhar. Enquanto você estiver caminhando, eu vou caminhando. Imagina, tem umas 6 pessoas caminhando. Olha que loucura esse negócio. Como assim? Falei para mim, não sei nada de caminhar, muito menos de correr. As pessoas querem, eu falei, vamos aí, vamos junto, vamos emagrecer junto. É, né? faz um pouco caminhando, né? Exatamente, pô, se, né, vamos melhorar a vida de alguém, que bacana, que lindo, né? Maravilhoso isso. Exatamente. Tá difícil ser humano, mas a gente consegue, né? Outra frase. O foguete não tem ré, adorei. Agora essa segunda, tá difícil ser humano. A gente vai ter que fazer uma loja de camisetas, Sandra. Vamos fazer. Caneca, a pessoa compra caneca, ó, foguete não tem ré, camiseta, tá difícil ser humano. Boa! Vamos empurrar essa galera. Vamos juntar todos os otimistas, apaixonados por gente e vamos sacudir isso tudo, não é isso? Isso aí, people tá bom, lovers. Lindeza, people lovers. Beleza, obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção, pelo amor, pelo carinho e muito sucesso para você aqui nessa nova etapa, nesse novo desafio da sua vida, tá bom? Chame sempre que quiser. Se você não chamar, eu me convido também. Fato, tá valendo. Te amo, gratidão. Tá bom, querido? Beijo. Beijo, tchau, tchau.